Sejam muito bem-vindos ao E aí Pode, um podcast que confrontamos ponto de vista. Discutimos as diferenças e seguimos as nossas vidas. Porque temos e respeitamos o livre-arbítrio. E aí, pode? Mel, boa noite, né? Boa noite, primeiro, bom né? dia, boa tarde. A gente tá postando os vídeos pela manhã. Como é que você dá boa noite? É verdade, Mas se alguém assistir à noite, tá tudo então certo. tá tudo certo. Tudo certo. E aí, a gente vai falar de que hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma questão que tá bem alta hoje em dia, que é o medo de gravar stories. Medo. Muitas pessoas estão com medo de alavancar a carreira por causa dessa trava. Quem nunca? Quem nunca tremeu as perninhas, cambitinho assim, com medo de gravar um vídeo? Não precisa nem ser história, qualquer vídeo. É verdade, mas história eu acho que ainda é pior, sabe? Porque Você o acha? vídeo a gente vai, edita, né? Se verifica antes, mas os stories... Dá uma olhada, grava, regrava, né? É verdade. Mas stories é mais complicado. Bem mais complicado. Eu acho que história, como você mesmo diz, aproxima a pessoa, né? É a vida real e eu acho que as pessoas têm medo de mostrar a vida real na rede social. O que você acha disso? Você fala muito sobre isso, Eu né? concordo. É assim, a gente já coloca várias capas quando a gente vai gravar um vídeo. Eu sempre falo isso, né? A gente tá aqui conversando, batendo um papo, você tomando sua cervejinha, eu tomando meu café. A gente batendo aquele papo gostoso quando fala, ligou a câmera, pronto. Aí aparece uma camada. Aí quando fala pra feed, outra camada. Pra YouTube, outra camada. Você vai se revestindo de camadas à medida que esses vídeos vão tendo uma importância maior. Eu acredito que hoje o que mais trava as pessoas com relação a gravar vídeo, esse medo, é o velho medo do que os outros vão pensar. Do que os outros vão pensar. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque é o que eu mais ouço, né, dos meus seguidores, acredito que é o que você mais ouve também das pessoas que te seguem, referente a medo, principalmente da opinião do outro. Isso. Aí eu digo que essas pessoas se sentem o quê? Estrelas, porque acham que o outro tá focado na vida dela o tempo todo. É verdade, muita importância. A última bolacha do pacote. Mano, não tem... Gente, as pessoas têm o que fazer, certo? A gente tem uma ou duas fofoqueiras por aí que gostam de ver a vida dos outros, de acompanhar, mas a gente tem o que fazer. Mais coisas mais importantes do que ficar dando pitaco da sua vida, olhando o que é que você tá fazendo, o que é que você não tá fazendo. Você concorda? Concordo, muito mesmo. Mas o medo do julgamento é mais do que o outro vai pensar ao falar de você. Porque a gente foi criado para seguir regras, sabe? E essas regras, às vezes, a gente não concorda. Não combina com a gente. Só que a gente tem que seguir igual um carneirinho. Né? Então, a sociedade, às vezes, faz com que a gente tente botar a gente para andar em linha reta. A linha reta que a sociedade colocou nem sempre é a nossa linha. Às vezes a gente quer fazer uma curva, virar para o lado, virar para o outro, e a gente às vezes fica com medo porque não está seguindo o rebanho. E às vezes quando a gente não segue o rebanho, aí o dedo vai apontado para a gente porque a gente está fazendo coisas fora do trivial, do comum que a sociedade coloca para a gente fazer. Então eu acho que o medo do julgamento é o que... A maioria das pessoas que chegam até mim é o que trava realmente na hora de pegar a câmera e gravar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você falou disso aí, eu achei muito interessante. Eu já ouvi muita gente dizer assim, ó. Quando alguém critica a outra pessoa por estar fazendo algo, né? É porque ela não tem a coragem de fazer e aí ela aponta o dedo pro outro. Você como especialista, né? Autoconhecimento, autoestima, você concorda com essa afirmação? Então, eu separei alguns pontos aqui para que você consiga ressignificar esses motivos que podem estar te levando a travar, paralisar e, pior, desistir do seu objetivo. Não sabia que você tinha... Gente, aqui nada é gravado, tá? Não. Ou, nada gravado não, a gente não tem... Roteiro. Não mostra um roteiro pra outro. A gente cria aqui o que a gente gostaria de mostrar pra vocês. Trazemos as nossas opiniões, nossos pontos e apresentamos uma pra outra. Então, o que ela trouxe, eu não sei o que eu trouxe, ela não sabe. E a gente vai aqui discutindo. O gostoso do nosso podcast é isso, É né? mesa de barzinho mesmo, É né? uma mesa de... Não, mesa de cafeteria, no caso, né? Né? Cada um tem o que merece. Então, eu separei alguns pontos para que a pessoa consiga identificar o que mais cabe na realidade dela. Se ela identificar, ela pode ressignificar esse medo que pode estar atormentando a vida dela. E o primeiro foi exatamente esse, por coincidência. É que quando as pessoas falam
né, da gente, em geral, eu não estou falando apenas de vídeo, mas em geral, é porque a vida dela tá tão vazia, que ela tem tempo de futricar a vida do outro. É verdade. Pare para pensar. Eu, você, que somos pessoas ocupadas, né? Temos nossos trabalhos, temos a nossa família, os nossos afazeres. A gente para olhar a vida do outro, para falar do outro? Hoje não, mas eu já parei porque, assim, vou me colocar no lugar de uma pessoa fofoqueira. Não, fofoqueira não. Eu gosto de informações, né? Eu gosto de entender o que se passa ao redor. Então, quando eu tinha mais tempo, eu realmente olhava a vida do outro e dizia, opa, ali pra fulano, rapaz, que viagem. O que acontecia comigo? Morria de vergonha de fazer os vídeos. Foi na época que eu fazia teatro. E aí o que acontecia? Na turma, eu era a que mais dispersava as pessoas. Porque as pessoas estavam fazendo o exercício certinho. E eu fazia um monte de palhaçada por dispersão mesmo. Por não ter coragem de me doar pro exercício. Aí um colega meu, Espínola, falou pra mim assim, deixa eu te dizer o que tá acontecendo com você. Você tem medo de parecer ridícula. Então você fica ridicularizando os outros. Camufla. Exatamente. Como você não quer que os holofotes venham para você, você joga a luz para o outro, no caso a sombra, para o outro, para que as pessoas não verifiquem o que você está transmitindo. Exatamente, era exatamente isso. No momento que caiu a ficha do que ele me disse, eu raciocinei, aí eu parei de fazer essas coisas e comecei a melhorar meu desempenho, né, nas apresentações por conta disso. E aí hoje já tenho um pouco mais de facilidade, já converso melhor, enfim, já posso ajudar as pessoas com isso também. Mas eu passei por isso, de ser uma pessoa de criticar os outros, né, ridicularizar os outros por medo e falta de coragem de me colocar nessa situação, de me colocar... Eu admirava, mas eu não tinha coragem de fazer. E quando você fazia isso, você entendia que sua vida ficava mais preenchida. É como se preenchesse os seus próprios vazios, fazendo que a pessoa se afaste do propósito dela. Porque quando a gente faz isso com alguém, a gente acaba que tende, não necessariamente, a afastar a pessoa. Não posso chegar aqui, a pessoa tá aqui, eu não posso ir, vou trazê-la pra cá. Vou puxar. Porque assim eu me sinto pertencente. Então, se eu tô me sentindo num momento de vida sem propósito, eu faço com que eu me sinto destoando, se eu tiver com pessoas que têm propósito, então eu preciso puxar elas para me sentir pertencente. E muitas vezes isso não acontece por mal. Não acontece por maldade, acontece sim, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem o propósito. E aí fica aí, ó, vagando pela vida alheia. Querendo tirar os outros do seu propósito, porque você não tem, você também não vai ter. Mas tem um detalhe, que é o segundo ponto que eu trouxe aqui, pra gente verificar o seguinte, vamos dizer que você era fofoqueira de plantão, certo? Certo. Aí você chegava pra mim e dizia assim, você viu fulana, você viu cicrana, olha como tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou te escutar. Se eu te escutar conhecendo fulana e não questionar, simplesmente dizer, é verdade, fulana não sei o quê, não sei o quê, significa, eu conhecendo fulana, que essa fulana que eu estou falando e você está falando, a gente não merece a amizade dessa pessoa. E não merece mesmo não, se juntou do pau, não. Então, se alguém falar de você e outra pessoa concordar, significa que você está tendo uma oportunidade monstra de peneirar quem de fato vai seguir com você nessa jornada aí. Boa. Porque quando você está se expondo, quando você está fazendo suas coisas, você está se preparando para mudar de nível, mudar de degrau. E as pessoas que estão criticando você, elas têm que ficar no degrau de baixo. Você não pode levar elas com você. E é fato, assim, quando você busca melhorar, quando você busca evoluir, né, subir degraus, algumas pessoas vão ficar. Ficam. Porque se você não permitir que essas pessoas fiquem, né, elas vão te puxar pra trás novamente. Então, você tem que ir pra novo ciclo. Aquele negócio de que falam, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Se você continuar querendo evoluir, convivendo com pessoas que não querem evoluir, você vai retroceder. Você tem que ir pra frente. Resumo da ópera. Se você se sucumbir às críticas, você vai ficar no degrau que essas mesmas pessoas sem propósito estão. Massa.
Show de bola. Então, assim, Entendi. não se permita sucumbir. Essa palavra aí, pelas críticas. Não Isso se aí. permita. Sabe por quê? Essas pessoas que estão te criticando, além de querer que você fique no mesmo degrau que elas não pagam tua conta de luz, tua conta de gás, tua conta de água. É clichê a gente falar isso, mas é realidade. Mas a gente foi feito para viver em sociedade e a gente realmente dá atenção a essas coisas e as pessoas vão falar de qualquer jeito. Bem ou mal, elas vão falar quando fazendo ou não. quando você se coloca numa posição diferente, fora do rebanho, as pessoas vão te notar. Se pro bem ou pro mal, a gente não sabe. Mas a boa notícia disso, que é o meu terceiro ponto que eu trouxe aqui. Terceiro ponto. Terceiro ponto é que notícias vão e vêm. Uma frase que eu ouvi que faz todo sentido é o seguinte: a capa do jornal de hoje é simplesmente o sanitário, o banheiro do seu cachorro amanhã. Então não se vincule às coisas que falam sobre você, porque isso as pessoas vão esquecer. Você lembra de alguma fofoca que fizeram com você na escola? Tá parando pra pensar demais? Não, assim, eu tenho uma fofoca dos meus 16 anos, foi a maior de todas, que eu nunca vou esquecer. Mas... Qual era a fofoca? Conte aí. sobre a sexualidade. Isso não é fofoca, isso é verdade. Oh, é verdade. Por isso que você não esquece. Porque foi uma verdade sua que foi exposta. Não foi uma fofoca, foi uma Exato. verdade minha que foi exposta, as pessoas falaram, comentaram, chiaram E aí? e é verdade. Mudou o que na sua vida? Nada. Você continuou seguindo o seu caminho. Exatamente. Então não foi fofoca, foi uma verdade que as pessoas quiseram falar e passou. E as pessoas vão falar porque você saiu da linha, do rebanho. Exatamente. Entendeu? Não é fofoca, entendeu? Não foi Não é fofoca, fofoca. de jeito nenhum. Então, o quarto ponto que eu trago aqui, que é bem interessante com relação a gravar, a qualquer coisa que você faça, é que toda vez que você fizer alguma coisa e alguém falar, alguém criticar, você vai medir quem é essa pessoa. Se essa pessoa que te criticou foi uma pessoa importante para você, que é a pessoa que realmente tem um respaldo interessante para falar sobre o trabalho, sobre o que você está fazendo, você precisa sim verificar o que está faltando, o que precisa melhorar, o que você pode fazer para que aquela crítica seja neutralizada no próximo momento que você for fazer a mesma coisa. Ou seja, toda execução, não existe erro, toda execução é uma tentativa de acerto. Então, tudo deu certo, só não saiu como você gostaria. Olha, bater palmas agora. É como se você tivesse a oportunidade de verificar e fazer diferente. Verificar e fazer diferente. Você fala muito sobre isso, sobre o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro post, que a gente sempre vai criticar, porque a gente fez o nosso melhor ali, com as ferramentas que a gente tinha, com a capacidade que a gente tinha. Hoje, a gente pode fazer muito melhor, porque a gente olhou para trás e disse, assim, eu não gosto mais. Então, eu tenho mais capacidade de fazer hoje, porque eu aprendi fazendo aquele post horroroso lá atrás. Eu falo muito assim, ó, faça as pazes com o começo de qualquer coisa na sua vida. Porque o começo vai ser ruim, a primeira vez que você fizer alguma coisa, vai ser ruim. Não vai ser bom. Então já vá para o seu projeto, já vá para o que você vai fazer, ciente de que quando você começar, vai ser ruim. Só que se você repetir, melhorar, analisar, continuar repetindo, você vai fazer melhor. Só que a primeira vez vai ter sido ruim de qualquer forma. Eu olho para meu primeiro post hoje e digo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Então, em tudo. Você se forma, né? Quando a gente sai da faculdade ou de qualquer curso, a gente não sai pronto, a gente vai se preparando. A vida é uma preparação diária. Então a gente tem essa mania de querer ver o vídeo de outra pessoa que já tem anos fazendo aquilo e se comparar e querer que o nosso vídeo, que está fazendo pela primeira vez, saia igual. O que foi que eu fiz na hora que a gente começou a planejar aqui o nosso podcast? Eu comecei a olhar vários podcasts, mas não os vídeos atuais. Os primeiros vídeos lá, de quando eles começaram. Lógico que eu tenho que olhar os atuais, porque se eles já trilharam um caminho, eles já identificaram o que funciona e o que não funciona. Então os atuais eu preciso olhar para que eu não passe por todos as Se ele já ensinou, né? Entendeu? Mas eu preciso olhar os primeiros,
pra entender que eles também tiveram um começo difícil. Não foi fácil pra ninguém gravar o primeiro vídeo. Nunca é. Tem gente que é igual a Maísa, que de pequenininha já falava com as câmeras. Existem essas pessoas. Mas a maioria não. A maioria tem dificuldade. Quando eu digo isso, as pessoas não acreditam que eu já tive dificuldade de fazer vídeo. Você falou um exemplo interessante de Maísa. Ela pode ser boa naquilo. Mas com certeza, muitas coisas que ela fez pela primeira vez, ela também teve dificuldade. Andar, correr, andar de bicicleta. Isso é unânime. Você imagine se nossos pais começassem a rir quando a gente cai, quando tá tentando andar. Dizem que tem algumas ações dessa que os pais fazem que tem uma repercussão na vida da gente inteira. Tipo assim, com certeza. Se a criança fez o cocô e ali fica dando risada do cocô da criança. Diz que ela cresce um adulto com prisão de ventre. Sabe que minha mãe riu de mim quando eu era criança? Tem que dar uma perguntada aí, né? Já se identificou com algum desses sinais aqui para que você consiga ressignificar? Com algum desses sinais? Eu tenho muita coisa com crítica mesmo. Pra me desvencilhar de críticas foi muito difícil, porque eu cresci num ambiente muito crítico, né? Todo mundo família, uma casa do lado da outra, então sempre um rindo do outro, um criticando o outro, sempre foi uma coisa bem assim. Então desde criança eu tenho esse medo do que as pessoas vão achar, vão pensar se vão rir de mim, se não vão rir de mim. É que a criação, antigamente, não sei como é que tá agora com relação a isso, quando a família é muito junta, tudo muito junto, a gente tende, com intimidade, criticar o outro e não perceber que tá magoando. Isso não acontece só com família, isso acontece também entre amigos. Às vezes a gente tá com pessoas próximas, até os próprios casais, eles começam a se criticar. E isso é um dos motivos para fins de relacionamento, quando você perde o respeito. Porque quando começa a criticar, essa coisa de zombar e tal, isso começa a ferir a pessoa, e a pessoa, quando fala essa queixa pro outro, que besteira, que bobagem, eu só tava brincando. E essas brincadeiras, elas podem realmente fazer uma somatória para que na vida adulta ou no futuro, ela tem algumas travas que às vezes ela nem sabe de onde veio, né? E esse pode ser um dos motivos. Mas eu tô te perguntando isso porque esse outro sinal que eu vou trazer, eu acho que é um dos mais importantes, sabe? Diga aí. É o que me fez gravar vídeos. Quando a gente entende o nosso pra quê. Quando a gente sabe o porquê a gente quer pegar um celular e gravar um story, o motivo. Vão vir muitas coisas com essa ação, mas quando a gente sabe de verdade, a gente aceita que as pessoas vão falar, a gente aceita que a gente vai errar, a gente aceita que não vai ficar tão legal, porque a gente sabe exatamente o nosso pra quê. E eu descobri o meu pra quê. Eu quero ajudar pessoas, eu quero que minha voz chegue. Como é que minha voz ia chegar se eu não conseguisse gravar vídeos? Eu tinha uma trava muito, mas muito grande mesmo, por um trauma de uma amiga de escola, né? Não vou citar nomes. Conte aí seu trauma, não posso citar nomes, porque ela me segue. Trauma. Eu acho que ela nem sabe. Não, isso não é. Ela é. Não vou falar o nome não, prometo. Eu não sei nem como é o nome. Ela me segue e eu acho que ela nem sabe que ela causou esse trauma. Foi aquilo que eu estava falando nesse instante. Então, eu tenho um trauma com câmera, porque eu sou de 1900 bolinha. E na época, as câmeras não eram essas coisas maravilhosas todas. Eu estava numa gincana, torcendo, eu sou uma pessoa muito animada, fervorosa, eu estava ali, tal, e eu usava aparelho, usava óculos. Então, era uma imagem assim, né, não muito, né, adolescente, 15 anos, 14... Não era assim. Era no tempo que a câmera filmava e não tinha como voltar atrás. Não tinha nada. Filmou, já era. E aí essa filmagem dessa gincana foi pra escola inteira. E apareceu a minha cara desse tamanho lá, tossendo, gritando de aparelho. E essa amiga minha tava do meu lado e gritou: ai, meu Deus, que coisa horrível. Travou a criança. Acabou. Nunca mais eu quis aparecer em vídeo nenhum. E aí foi num processo de autoconhecimento mesmo, sabendo o meu pra quê, o meu porquê, que eu consegui. Fiz, não, vou, porque eu sei exatamente a importância de gravar esses vídeos para essas mulheres que precisam se descobrir, se entender, se conhecer. Isso um dos pontos que eu anotei aqui, inclusive, que é isso. Você pensar que o que você tem para agregar ao mundo é muito importante. Se você não fizer, as pessoas não vão saber daquilo que você tem para oferecer. Tem quantas pessoas você pode ajudar com uma simples palavra,
né, que você dá. Imagine se você conseguir alcançar com o poder da internet milhares de pessoas, né? A transformação que você causa. Então, quando você evita de fazer, eu acredito que seja até um pouco de egoísmo você segurar informação. Mas quando você joga pro mundo, você transborda isso, né? Seu propósito, o que você sabe, você tá dividindo com outras pessoas. Isso é mágico, isso é incrível, é maravilhoso. Eu adoro fazer isso. Isso é grandioso. E a coisa mais importante disso tudo é o seguinte: quando você entende o seu pra quê, até a sua voz interna se cala. Porque não duvide, até a sua própria voz interna, ela vai te criticar a ponto de você querer parar, desistir. Mas quando você descobre o propósito, ela se cala. Ela até tenta, mas você consegue rebater. Acho que ela olha assim e fala assim, pô, ela botou pra lenhar aí agora, não vou nem falar mais nada. Não vou nem discutir com essa daí. Nem discutir, a pá, botou pra cana. Então, se a gente não se importa com a nossa própria voz, que é super crítica, a gente vai se importar com a crítica do outro, Não pode. que vai olhar ali pontualmente você e depois ele vai virar a página, vai passar o feed, vai pensar em outra pessoa? Você é um segundo na vida da pessoa. Exatamente, não se acha o último biscoito do pacote. Pois é, você é um segundo para a pessoa, só que você é uma vida inteira para você. Como é que você vai deixar de fazer as coisas para você por causa de um segundo que alguém, sem importância alguma, vai te criticar? E quem realmente tem importância vai olhar o que você tem para dizer e vai captar aquela mensagem. Essa pessoa que você tem que pensar, é nela que você tem que pensar. O mais importante que você disse aí é o seguinte: não é a pessoa que você acha importante, é a pessoa que te acha importante. Porque às vezes a gente recebe crítica de pessoas que a gente considera importante. E dói, viu? Dói muito. E eu não tô falando de crítica construtiva, eu tô falando de crítica, assim, principalmente no mundo de hoje, onde as profissões, elas estão se misturando na rede social. Então, muitos pais, tios, avós criticam muito as pessoas que são advogados, médicos, dentistas, que estão se expondo seu conteúdo em rede social. Então, chega no almoço de domingo, vem a blogueirinha, vem não sei quemzinho, tá se achando famoso. A pior parte é essa aí. E são pessoas importantes pra você. E aí? Né? E aí não pode, ó. Não. Família, a consciência de que não pode fazer isso. A pessoa tá ali se esforçando, tentando, buscando. Não faz isso. Porque é uma forma de ganhar dinheiro, né? E dá pra ganhar muito dinheiro, Pois inclusive, pois tá? é. Só pra constar, Mel. Só pra constar. Seus pontos? Tem mais aí, mais Tem dois. mais dois? Mais 2 pontos aqui. Vamos lá. Rapidinho. Não vai demorar muito, não. Uma coisa que a gente precisa aprender com a vida. A gente não controla muita coisa. Né? A gente não controla o que os outros vão falar da gente. Mas a gente pode controlar, sim, como a gente vai reagir a isso. Verdade. Sem desistir, sem paralisar e melhorando. Pra dar um tapa de luva de pelica nessas pessoas, né? Se criticou agora, você olha, vamos ver o que, é que eu posso fazer de melhor. Dá aquela choradinha mais escondido, entendeu? Pra ninguém ver. Vamos dar uma confundida no inimigo. Gostei. Confundida no inimigo, criticou e você continua lá plena. Chorou a noite inteira, mas bota uma maquiagenzinha. Já foi. Faz de novo. Diferente. Gostei. Não vai fazer do mesmo jeito não, porque aí é burrice. Aprimorar. Aprimorar? Exatamente. Sempre. Show de bola. E outra coisa é você definir o que você sempre fala, a pessoa, direcionar a pessoa que você está falando, né? Então, quando você sabe direcionar a pessoa, você vai se importar com quem se importa com você. Não se importar com quem não está nem aí para o que você está falando ou fazendo. Você pode até deixar os passarinhos sobrevoando aqui a sua mente. O que você não pode deixar é que eles façam um ninho na sua cabeça. Rapaz, você tá um negócio de umas citações aqui, hoje, ó. Meu Deus, vai tomar essa... Se chama citações aí, Tem aqui muita citação que eu tô vendo. Várias citações, entendi. Eu gostei dos seus pontos, gostei das citações, muito produtivo. Não precisa a gente se apegar a todos, é só ver qual que faz mais sentido. E colocar dentro do seu medo o que mais faz sentido e ressignificar.
Né? Essa é a ideia da gente conseguir aí colocar pessoas para fazer cada vez mais conteúdos interessantes e a gente apoiar os amigos, né? Isso é importante falar. Show de bola. Eu quero deixar dicas Bora lá. para as pessoas gravarem seus vídeos. Isso aí, agora é sua parte. Agora a minha parte? É. Vamos lá. Dica número 1. Assim que você começar um Instagram profissional, né? Que você começar a colocar seu trabalho ali no Instagram. Pra mim, o primeiro story que você tem que fazer, ou o primeiro post, é informando a seus seguidores que você vai começar o Instagram profissional. E que, se eles desejam ajudar, né? Engajar com você, massa. Mas que se eles não desejam fazer isso, caiam fora. Sintam-se à vontade. Eu sempre digo isso assim, ó. Sinta-se à vontade. Eu não vou me chatear com nenhum parente, nenhum amigo. Se quiser se retirar do meu Instagram. Porque eu vou ser a pessoa que vai trabalhar aqui. E muitos parentes e amigos acham chato. E acabam não reagindo, não fazendo nada. Então, eu peço que as pessoas se retirem de forma educada. Né, para que eu possa prosseguir meu trabalho e não me sentir julgada por essas pessoas. Certíssimo. Beleza? Certíssimo. Então, já faz aí. Você vai ver que vai dar bom. Quando sair todo mundo que você... Essa pessoa não sabia dizer não, viu? Imagine agora que tá pedindo para as pessoas, ó. Eu peço. Vazar. Eu falo, não quer fazer nada aqui no meu Instagram, cá fora que tem que queira. Ó, agora sou eu que bato palma. Joguei. Eu não entendi nada. Não entendi a música que ela cantou, não Qual é é? a música? Se tu não quer, Tem que querer. Ah, De quem é essa entendi. música? Não sabe. brincadeira. Ah, entendi. Não sabe. Muito produtiva essa música. Ela vem com as citações também muito... Muito. Tomou também citações? Ela não, ela tomou outro tipo de citação. Outra citação, beleza. Mas vamos lá. Vamos lá. Segundo ponto. Assim, tem quem goste, mas eu não gosto de ficar gravando me olhando no espelho. Porque você mesmo se julga. Então não faça isso. Vou te ensinar a fazer algo que eu acho que é mais eficiente. Grava o vídeo, certo? Como se você fosse explicar seu trabalho para um amigo. Seu melhor amigo. Tenho certeza que se for amigo de verdade, não vai te criticar. Grava o vídeo explicando um pouco do seu trabalho e manda para esse amigo. Ele não vai criticar, ele vai te dizer os pontos que você tem para melhorar. Se for amigo de verdade. Tá? Não sai mandando para qualquer um, para o neguinho dar risada de você, aí você fica numa saia justa. Eu tenho uma história com minha melhor amiga, né, Márcia, que convidei pra vir aqui, ela não quis, Pois é. ai. Ela, quando eu comecei a fazer a rede social, porque eu sempre fui muito tímida e tal, eu sempre fui uma pessoa assim, alegre, mas reservada. E ela dizia assim, Mel, quando eu vejo você gravando os vídeos, eu fico assim, ó, ai meu Deus, e se ela errar, e se ela errar? Ela ficava com medo de eu errar. Aí quando ela via que eu não errava, ela dizia, ai, ela não errou. Isso que é amiga. É pra esse tipo de pessoa que você tem que mandar seu vídeo. É. Que vai torcer, que vai dizer assim, olha, ficou massa, mas dá pra melhorar aqui. Eu falo isso pra meus seguidores, quem quer começar a fazer história, grava o vídeo, manda pra mim, eu não vou te julgar. Eu vou te dizer o que você pode melhorar, entende? E um outro ponto que eu acho muito importante é o seguinte, isso eu aprendi no teatro. Pra você subir no palco, você tem que ter energia. Sem energia não acontece a mágica, né? De você interpretar, de você fazer. Então, se você tem muita dificuldade de gravar, antes de começar, dá uma aquecida no corpo. Faz uns polichinelo, né? Uns polichinelos, sei lá. Uma dica melhor, bota aquela música que você gosta, a Boa. swingueira. A swingueira, né, Kelly? Não, Nadson Ferinha. Nadson Ferinha. não. Isso não é swingueira. Bota aquela música que você gosta antes de começar a gravar. Que a coisa acontece. Isso, dá aquela dançada, aquela animada. E aí você vai ver que a energia vai mudar. Vai ficar diferente. E você vai conseguir gravar. E a outra dica é... Não fica revisando. Nesse momento de começar, você não pode ser perfeccionista. De ficar, olha, não vou fazer de novo. Ah, esqueci isso. Grava, principalmente se for história. Porque história é artesanal. O história é pra contar história. É sua vida ali, é aquela coisa mais íntima. Eu vou ser sentada aqui batendo papo. Isso é story. Então, nada de ficar revisando. Pode estar correndo. Tem um detalhe. Se você falar alguma coisa errada, né? O erro de concordância, alguma coisa, escreve. Gente, tal coisa, nananã, kkkkkk, ria. Se divirta de você errando. Tem coisa melhor do que você se divertir? Não tem. Pois é. Eu me divirto muito fazendo as coisas. E eu quero dizer uma coisa pra você que tá do outro lado. Existem, cerca de 40, não vou lembrar o nome, milhões de pessoas.
Existem milhões de pessoas no Instagram hoje, certo? Dessas milhões, digamos que 10% tá ganhando dinheiro e 90% tá assistindo as pessoas que estão ganhando dinheiro e dando dinheiro para essas pessoas. Mesmo quando elas dão risada e criticam. Mesmo quando dão risada e criticam. Olha que detalhe, Aí eu você quero que te critica. perguntar, você quer estar do lado que dá o dinheiro ou do que ganha o dinheiro? Eu quero estar do lado que ganha o dinheiro. Porque a internet dá dinheiro. Quando você fala internet dá dinheiro, é o empreendedor que abriu a loja, Isso. é o médico que abriu a clínica. Isso. É a E pessoa. que usa a internet como um meio para Exatamente. divulgar o trabalho. É digno. Entende? Exato. Então, não perde tempo da sua vida tentando se importar com o que a pessoa vai falar. Grava a sua zorra de seu vídeo, posta, sai correndo, depois olha, avalia o resultado e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E é isso. Eu acredito que agora, com essas dicas, muita gente que está assistindo aqui vai ter coragem de dar o primeiro passo. Eu espero que sim, eu espero que a gente E tenha eu acho que a contribuído. gente devia pedir para essas pessoas marcarem a gente no Instagram. Eu acho ótimo. Se não, quando postar o primeiro story, pode marcar a gente lá. É uma boa ideia. Bora Eu vou deixar logo o repostar. nosso arroba aqui? Vamos deixar nosso arroba. Fala aí, Com 2 L's. ponto Oliveiras. Cri. Cri, 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 cri. Cri Salles 7. E aí, aí pode. é o nosso arroba aqui dos nossos cortes. Então pra vocês você podem seguir. marcar tanto Mel como Cris, como... E o E aí pode. E aí pode Segue também. a gente no Instagram. Segue a gente no TikTok. A gente tem Isso TikTok. também, é. Aqui no YouTube também. Segue a gente. E um detalhe muito importante. Joinha. A gente está começando agora. É. E a gente está aqui botando a cara a tapa. Ó, pra você bater. A gente tá sendo criticado. Tá. E tá tudo bem. aqui. Sabe por quê? Porque a gente sabe o nosso pra quê. Propósito, nosso pra porquê. quê. Exatamente. E é por isso, por a gente estar começando também, que eu quero te pedir encarecidamente. Fecha aqui no meu rosto, por favor. Deixa seu like, a sua dedada, o seu joinha. Deixa um comentário, compartilha com seu amigo o nosso vídeo. Não vai te custar nada. Você vai estar ajudando 2 pessoas que tem um pra quê muito forte e quer levar a mensagem para um monte de gente. Então, por favor, deixa a sua dedada aqui, né, Mel? Ah. Ó. Ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve no Coraçãozinho. canal pra ficar legal. É isso, Mel. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Bora lá. No mais, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.